dans l'intérieur de l'Amérique méridionale, depuis la côte de l'Amérique du Sud jusqu'aux côtes du Brésil et de la Guyane, descendant la rivière des Amazones. Foi lido na Assembleia Pública da Academia de Ciências, no dia 28 de abril de 1745, e publicado no mesmo ano pela editora Livre La Veuve Pissot, em Paris. Para iniciar uma resposta às questões postas, aponta um trabalho sólido sobre a figura de Condamine. Então, ao fazer essas pesquisas sobre o Condamine, ao ter traduzido os trechos, comecei a pesquisar sobre esse debate e me deparei com um artigo de um historiador que chama Neil Saffer, não sei se pronuncia assim. E o título do artigo é How Cunning Was My Little Frenchman, Charles-Marie de Condamine and the 18th Century Amazon. Traduzido para o português por Manuel Amaral Bueno, o título ficou Como Era Ardiloso Meu Francês, Charles-Marie de Condamine e a Amazônia das Luzes. É um artigo de 2009 que é relativamente citado, você tem várias citações. E apresenta uma discussão já no seu título. Não negando de forma alguma a qualidade e contribuição da pesquisa do historiador sobre o tema, o trabalho parece atravessado por um desejo de atacar a credibilidade de Condamine. O título deve certamente fazer referência ao filme brasileiro Como Era Gostoso o Meu Francês, de 1971, dirigido por Nelson Pereira dos Santos, apesar de não ser mencionado no filme, não é mencionado no artigo. O adjetivo gostoso joga com o duplo sentido da palavra e são um pouco jocoso, ainda mais hoje em dia. Já que no enredo trata-se de um aventureiro francês feito prisioneiro por tupinambás adeptos dando um fagismo. Então, realmente era tasty, né? A película circulou internacionalmente, sendo indicada ao uso de ouro em Berlim. Em inglês, o título foi traduzido por How Tasty Was My Little Frenchman. Porque o tasty consegue manter a jugosidade. Não obstante a diferença do filme, o emprego do adjetivo little ganha uma conotação marcadamente pejorativa no artigo de Saffer. Você little Frenchman, eu achei bastante pejorativo e alguém que sabe de inglês. Se associarmos ao título apenas a parte final da conclusão do artigo, a intenção do historiador se revela bastante explícita. Né? Ele fala assim na última parte da conclusão: a duração abrangida da Condamine, mais que qualquer outro relato contemporâneo, conduziu leitores europeus pelo Amazonas do século XVIII, introduzindo a comunidade científica e o público amplo de leitores a um novo mundo que nos 2 séculos e meio que se seguiram tornou-se um importante laboratório e uma poderosa metáfora para a riqueza e a diversidade da vida animal e vegetal da Terra. Porém, como este artigo demonstra, o explorador francês, que foi tão intimamente relacionado à história do Rio durante esse período, adquiriu uma reputação à custa de muitos outros, desde jesuítas até escravos fugidos. Indivíduos que forneceram muito testemunho ocular com o qual a Condamine pôde construir suas imagens coerentes da Amazônia do século XVIII. Foi esse legado mistificador de observações em loco próprias e não alheias que criou na época do iluminismo um retrato tão duradouro da Amazônia, o quadro que conseguiu sobreviver e, infelizmente, mesmo prosperar até nossos dias. É um artigo de 2009. Se o questionamento sobre as fontes do explorador francês, é interessante que a coisa se resume a ser um explorador, que é uma palavra um pouco redutora. É muito pertinente reduzir o relato de Condamine a um legado mistificador adquirido à custa de muitos outros, parece um pouco radical e várias interrogações emergem após a leitura do artigo. Primeiro, quais eram as práticas desses cientistas exploradores, o que tange a explicitar suas fontes, ou mesmo agradecer a todos aqueles que contribuíram para essas expedições. Então, o que se fazia geralmente nessa época? Ou ainda, quais eram as práticas do campo ainda de informação das ciências, entre aspas, em relação aos direitos autorais e autoria. Para além disso, seria relevante igualmente definir os diferentes objetivos dessas viagens: a exploração, solucionar problemas científicos, qual era a visão de mundo de um cientista do século XVIII, foi um ponto que vocês falaram no conclusão. O que significa século das luzes do iluminismo? Para mim não significa absolutamente nada, porque é absolutamente heterogêneo. Termos empregados para falar de um período bastante heterogêneo, até que ponto as crenças desses cientistas
experiências influenciavam sua percepção no período em que ainda se acreditava uma natureza humana, qual peso tinham ainda os relatos fantasiosos que tanto circularam sobre o Novo Mundo nos séculos anteriores? Quer dizer, são apenas perguntas, não pretendo responder a elas, mas são coisas que é em mente. Né? Assim, ao abordar o passado, uma preocupação metodológica que parece central é o anacronismo. Você comentou, inclusive. Seria, em alguns casos, a exemplo de textos literários, a leitura anacrônica voltada exclusivamente ao texto, liberta o contexto histórico, biografia, pode produzir leituras frutíferas, potencializando e atualizando os sentidos das obras. No caso de relatos do passado, cuja função principal não é construir uma narrativa ficcional, aqui eu estou simplificando bastante problema, mas enfim, ou não visa propriamente a função poética da linguagem, a situação é diversa. Há inicialmente um problema linguístico, pois as línguas são vivas, como vocês já sabem, isso aqui é uma evidência, mas enfim, as exceções das palavras mudam, assim como aquilo que podem conotar, para além de questões gramaticais também, porque o texto em francês é um francês século XVIII. Né? Não obstante, não se trata apenas de uma problemática que toca as metamorfoses da linguagem no tempo, mas sobretudo suas diferenças em determinada comunidade em um tempo específico. Ou seja, as diferenças semânticas, mas também seus aspectos culturais diversos dos nossos, que afetam profundamente a linguagem, a maneira de expressar o mundo, inclusive olhar para o mundo. E não se pretende aqui colocar em oposição um relato de viagem de um cientista a uma narrativa ficcional de viagem. Nos dois casos, a questão do anacronismo pode surgir como determinante. No campo da história, o conceito de anacronismo, que a gente pode também certamente corrigir ou complementar, é basilar e revela um duplo movimento que lembra a situação da leitura do texto literário. Né? Segundo Nicolas Leroux, que é uma especialista de Grécia Antiga, o anacronismo é o pesadelo do historiador, o pecado capital do método, do qual basta apenas um nome para constituir uma acusação infamante. A acusação, em suma, de não ser um historiador, já que se maneja o tempo e os tempos de maneira errônea. Assim, o historiador, em geral, evita cuidadosamente importar noções que sua época de referência supostamente não conheceu, e evita mais ainda proceder a comparações por princípio indevidas entre duas conjunturas separadas por séculos. Mas aí o que ela faz? Ela problematiza também essa questão de uma forma assim que parece muito absoluta. Né? A historiadora aponta o conceito como incontornável e, ao mesmo tempo, o risco que esse cuidado metodológico coloca, por exemplo, de travar a audácia do pesquisador. Leroux não advoga por uma metodologia que condena o anacronismo, gesto, aliás, em absoluto, que sequer é possível, porque, por mais cuidado que se tenha, somos sempre anacrônicos ao abordar o passado. No entanto, o anacronismo, assumido ou não, pode facilmente resultar em compreensões simplórias ou mesmo equivocadas, daquilo que se fazia ou dizia em outros tempos e outras comunidades, quando aplacadas ou uniformizadas pelas nossas concepções. Leroux faz assim a defesa de uma prática controlada de anacronismo, com base na famosa fórmula de Mark Bloch, de que é preciso compreender o presente pelo passado e o passado pelo presente. E ela fala o seguinte, né? É preciso usar de anacronismo para ir na direção da Grécia Antiga. A gente não combinou isso aí. Pois é. Não escreveu no show. Não escreveu. Mas agora fiquei só fã, porque você gosta de Mark Bloch. Então, para ir na direção da Grécia Antiga, que ela estuda, né, com a condição de que o historiador assume o risco de colocar precisamente a seu objeto grego questões que já não sejam gregas, e de que aceite submeter esse material antigo a interrogações que os antigos não se fizeram, ou pelo menos não formularam, ou melhor, não reportaram conjuntais. Então, o termo central desse trecho é a palavra interrogações. Não se trata de simplesmente julgar ou condenar, aqui lembrando do que a gente fala, né? O que foi feito por outros com base em nossos valores e princípios, né? Mas de interrogar o passado, estabelecer um diálogo a partir de uma tensão entre tempos, entre a questão que surge no presente voltada para o passado, que não está previamente definido, que exige uma reconstrução de seus sentidos. À guisa de exemplo, Leroux não hesita em aplicar o conceito moderno de opinião pública à cidade ateniense, ainda que fosse apenas para fazer surgir as diferenças entre o que nós chamamos assim
e o que, no funcionamento da democracia ateniense, podemos localizar em lugar da opinião pública. Então, semelhanças e diferenças. Em outras palavras, a unidade com o passado, o movimento não é o de aplicar nossos conceitos e valores a outras culturas, mas de contrastar esses mundos para, nesse diálogo, extrair uma interpretação mais nuançada, complexa e aprofundada. Mesmo no campo literário, em alguns casos, e isso eu estou falando também por preocupação, porque eu vejo a maneira como os alunos estão lendo os textos literários, o anacronismo inconsciente pode produzir leituras menos frutíferas, e essa é a minha preocupação, é uma leitura que se torna rasa. A Odisseia de Homero, que é o que aconteceu nesse semestre passado, uma noção mais contextualizada da significação da tecelã e do papel do artesão na Grécia Antiga, fornece outros sentidos ao famoso gesto de Penélope, que fica tecendo de dia e desfazendo à noite. De mulher meramente submissa e fiel ao marido, para poder fazer essa leitura absolutamente imediata, torna-se uma personagem astuta e forte, obviamente, nos limites possíveis para uma mulher da aristocracia grega, ou seja, ela não vota, ela é uma cidadã. Usando de táticas, aqui é um conceito do Certeau, que eu ainda estou estudando, mas que é muito interessante, porque ele torna muito mais complexo essa parte do mais intimista, do privado, do particular, do cotidiano. Para enredar, usando de táticas para enredar e resistir aos pretendentes que invadiram seu palácio. Ou seja, a Penélope não é uma personagem fraca, ela é uma personagem astuta, dentro dos limites. Ela está protegendo o espaço dela ali, que é o palácio. Trata-se da relação com uma alteridade. Um passado que, nessa tensão de tempos, também possibilita estranhar nosso próprio tempo para melhor apreendê-lo. Para responder a uma interrogação que nos ocupa presentemente, o anacronismo controlado exige uma reflexão sobre os sentimentos constitutivos do tempo que não é o nosso. Então, a minha tradução, que não apresentarei aqui, é uma retradução, pois existem 3 traduções anteriores da narrativa de Condamine. A viagem na América Meridional, descendo do Amazonas, a qual tive acesso, publicada em 2000 pela editora do Senado Federal, na coleção Brasil Visto por Estrangeiros, é composta do relato principal de vários paratextos, uma apresentação do historiador Basílio de Magalhães, um prefácio do autor, um mapa, 3 cartas, entre elas a famosa de Doutin des Aumôniers, sobre a epopeia de sua esposa na Amazônia, acho que esse texto já foi traduzido, inclusive no primeiro, acho que número, várias notas e um ensino mágico. Chama a atenção o fato de não haver nenhuma menção a quem traduziu a obra e a ausência de indicação da edição. Por incluir a apresentação de Magalhães, falecido em 1957, que comenta os paratextos presentes na publicação, ele comenta a estrutura, e aí está estruturado como ele está descrevendo na apresentação. Essa edição de 2000. Parecia evidente que não se tratava de uma primeira edição, então eu pesquisei. Ao pesquisar um pouco mais, deparei-me com a indicação de uma edição de 1945, publicada sob a direção de Basílio de Magalhães e do gramático Cândido Juca Filho. O pai se chama Cândido Juca. Com prefácio e notas do primeiro e tradução do segundo. Pouco antes de 1945, havia sido publicada uma versão portuguesa, a autoria de Aristides Dávila. Existe uma terceira que eu descobri essa semana, graças a colega pesquisando, Viagem pelo Amazonas, 1735-1745, chamada de Gravida, publicada em 92 pela Nova Fronteira, com tradução de Maria Helena Franco Martins. Sendo assim, surge a pergunta se a tradução publicada pela Assembleia Federal em 2000 é a mesma de 1945, já que não se teve acesso à edição anterior. A que circula na internet é a do Senado. Essa edição também não faz referência ao texto de partido. Mesmo não havendo indicação do tradutor, há motivos para crer que seu autor seja Cândido Juca Filho. Motivos, não tenho certeza. Como ler a narrativa de uma viagem, então, no século XVIII? O primeiro passo é evitar condenar ou louvar, caminho, aliás, que requer pouco esforço. Uma sociedade cada dia mais eficiente em executar sumariamente ideias e questões que sejam complexas, não hesitando sequer em condenar pessoas e carreiras. Nesse contexto, como forma inclusiva de resistência e a facilidade e falsidade do julgamento moral,
é preciso privilegiar o impulso para uma busca da compreensão, ou seja, para a construção de sentidos que exigem certos cuidados metodológicos. Em outras palavras, deve-se ir além da condenação do olhar preconceituoso do viajante estrangeiro que provoca em nós revolta. Não se trata de justificá-lo ou de diminuir sua negatividade, mas, sem perder de vista os discursos que, na atualidade, nos parecem chocantes, buscar reconstruir os sentidos do que foi feito, dito e escrito no passado, tempo que, de novo, não é o nosso. Essa segunda abordagem, que busca pensar os sentidos de um discurso, não vem substituir a leitura que se rebela contra preconceitos e injustiças. Não apaga os limites e problemas dos relatos do passado, mas vem se acrescentar a leitura na crônica desses textos, atingindo certa profundidade na compreensão do objeto, revelando paradoxos de diferentes camadas de sentidos. Em suma, não há muito o que se possa contribuir com análises precipitadas ou arraigadas no intuito de meramente condenar ou louvar. Se nosso cotidiano é atravessado por essas execuções sem processo, deve-se ao menos ter certo cuidado em pesquisas científicas cujo propósito seria a produção, ainda que modesta, daquilo que chamamos de conhecimento. Se Neil Schaeffer realiza um estudo sério das possíveis fontes de condomínio dos limites da ciência da época, seu artigo poderia ganhar riqueza ao evitar um julgamento baseado, sobretudo, em nossos conhecimentos, valores e pautas. É surpreendente, eu acho curioso, né, que tem essa ideia de atacar a credibilidade, que pode ser feito, mas teria que problematizar um pouco mais. Um estudo do contexto e um conhecimento mais aprofundado dessas viagens permitiria acrescentar sentidos à análise realizada por Schaeffer, para melhor dialogar com a alteridade do passado. Afirmar que os viajantes tinham uma visão preconceituosa e eurocêntrica deve constituir um ponto de partida das pesquisas, não de chegada, porque, dado o contexto, é pouco provável que fosse diferente e não resulta em um diálogo frutífero, que foi vocês falaram. Por que, então, retraduzir essa narrativa? Após aceitar o convite para traduzir relatos de viagem sobre a Amazônia, o primeiro motivo para a retradução, à medida que li o texto e sobre o seu autor, um segundo motivo surgiu: a vontade de ressignificar a narrativa. Como apontam Faleiros e Matos, a retradução explicita o fato de que não é, ou não apenas, a tradução que é atravessada pela incompletude, mas a própria obra, que pode ser lida, recompreendida, ressituada, retextualizada, retraduzida. Quase acabou. Em outras palavras, a retradução não pretende corrigir erros das traduções anteriores, mas antes ressituar e ressignificar o relato que contamina. Ainda, segundo os autores, uma visão humboldtiana ou borgiana, uma obra é cada vez mais bem compreendida ou mais amplamente compreendida, quanto mais traduções há dela, visão que traz a ideia de que tradução é crítica e, como tal, engendra o modo de ver e dizer o texto. Finalmente, a partir da discussão sobre a visibilidade do tradutor e do retradutor, não há como negar a afirmação de Faleiros e Matos quando dizem, enquanto o primeiro tradutor pode se fazer invisível para o mercado editorial, para a imprensa e para o público receptor, o retradutor, a nova tradução, raramente estará submetido a essa invisibilidade absoluta. O retradutor habita um espaço de visibilidade geral, acho que talvez tenha que modalizar mais. Em alguns casos, de menor invisibilidade. Com efeito, a tradução publicada pela editora do Senado Federal, apesar de recente, sequer menciona o tradutor, enquanto os trechos da minha tradução não estarão na sequência do presente trabalho, no qual o tradutor ficará duplamente visibilizado pela explicitação de seu nome e pelo artigo que precede a retradução, como paratexto ao relato de condomínio. Assim, essa retradução se inscreve numa circulação rizomática do texto do cientista francês, simultaneamente interpelando o leitor para a sua tradução, participando assim em insuflar uma sobrevida ao texto de partida e às traduções anteriores. Para concluir, interessa-me particularmente o espaço relacional da retradução como prática dialógica, que instaura um espaço de relação com o outro. O tradutor relaciona línguas, textos, culturas e, portanto, diferentes sujeitos, diferentes tempos, diferentes contextos políticos, sociais, ideológicos, diferentes tradições editoriais, literárias, tradutórias, etc., aqui nas palavras do Maurício Cardoso. E a retradução, especialmente relacional, no sentido em que é outra tradução, ou seja, relaciona-se com as demais traduções do texto compartilhado.
associando esse ponto os gestos tradutório e do historiador a esse espaço relacional com a alteridade. Nos dois casos, trata-se de evidenciar diferenças e de um diálogo com a alteridade, né, que ficou repetido. Em suma, ao abordar relatos do passado, é necessário escutar os mortos com os olhos, que é um verso do Quevedo, citado pelo Roger Chateau. Aqui estão as referências.